Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Ananias Justo, certo? Eu sou professor de física, tá? Formado em física. E vou ficar com vocês agora com esse quarto bimestre aí, essas 5 semanas aí, 4 a 5 semanas aí, pra gente finalizar 2020 com chave de ouro, tá, galera? Então, pessoal, nesse quarto bimestre a gente vai trabalhar a parte de ondulatória, certo? Antes de falar a parte de ondulatória, meu nome aqui é um pouquinho diferente, né? Ananias Justo, né? Ananias é um nome bíblico, né? É um nome que a gente não está muito acostumado, não é um nome popular. Então, meu nome é esse aí, Ananias Justo. E vamos ficar aí com a parte de ondas agora, nesse quarto bimestre. Eu vou começar com a parte de ondas e depois eu falo um pouquinho de MHS, que é Movimento Harmônico Simples, tá, pessoal? Ok, gente? Pessoal, a minha forma de avaliação, como será a minha avaliação? Minha avaliação vai ser bastante simples, até porque nós estamos num período que não podemos cobrar muito de vocês, né? Então, a gente tem que facilitar o máximo possível, até porque a gente tem que passar por essa situação que estamos vivendo no momento atual, com chave de ouro, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Toda aula, a gente vai ter em torno aí de 5 a 10 aulas por aí. Então toda aula vocês vão fazer o seguinte, tudo que eu colocar no quadro, vocês vão copiar no caderno em casa e depois vocês vão enviar para mim por e-mail, cada aula dessa, tá? Então cada aula dessa você envia. Por quê, professor? Porque eu estou avaliando aí uma das 3 formas de aprendizagem. Então a primeira é através da escrita, a segunda da audição e a terceira a memória fotográfica, que é uma a cada 1000 pessoas. Então é difícil você encontrar uma pessoa com memória fotográfica. Eu, particularmente, eu só aprendo a copiar, beleza? Então eu estou avaliando vocês nessa primeira etapa através de quê? Através da escrita, ok? Então você está escrevendo, você está aprendendo, você está copiando ali, tá? Então essa é a primeira. A segunda é através de uma listazinha de questões, em torno de 3 a 4 questões, né? Porque também a gente não pode cobrar muito, porque tem as outras disciplinas também, tá ok, pessoal? E a terceira forma aí será um fichamento. Cada aula você faz um fichamento, dizendo o que entendeu, a importância que você acha daquilo ali para o nosso dia a dia, até porque as ondas elas estão presentes o tempo todo com a gente, né? Quando eu estou falando aqui com vocês, eu estou emitindo uma onda que está saindo através da minha boca, essa onda está se propagando no ar, ou seja, está andando pelo ar e está chegando até os ouvidos de vocês. Então vocês só conseguem escutar justamente porque uma onda está saindo da minha boca e chegando até os ouvidos de vocês, tá? Então isso é importantíssimo, não esqueça aí. Então essas são as 3 maneiras de avaliar. Depois eu vou deixar um e-mail aí no grupo, tá? E vamos continuar. Valeu, pessoal. Então vamos lá, ondas. Então nosso assunto é ondulatória, tá, pessoal? Ondulatória. Galera, o que precisamos saber de ondulatória? Primeiro, ondulatória vai se classificar, vai se tratar de uma onda, né? Então, ondulatória vai se tratar de uma onda. Então, nós temos onda. E o que é uma onda? Pessoal, uma onda é uma perturbação que se propaga em um meio. Então, um exemplo que a gente pode citar é, quando a gente fala, a nossa voz perturba o meio ao redor da nossa boca, ou seja, ela se propaga no ar, perturbando o ar à nossa volta, certo? Então, a onda é uma perturbação que se propaga em um meio, certo? É uma perturbação que se propaga em um meio, tá? Propaga, galera, quer dizer passar no popular. Então, uma onda está se propagando, uma onda está passando por aí. Se propaga em um meio, tá?
Então, uma onda é uma perturbação, né? É uma perturbação que vai se propagar em um meio, tá, galera? E vai se propagar em um meio. Aí, o que é que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter o seguinte. A onda... O que é que a onda não transporta? Não transporta. Uma onda, ela não transporta matéria, ou seja, massa. Tá? Até porque matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, uma onda não transporta matéria. Então, um exemplo. Se você tiver um lago ali e você tirar o vento e tiver um isopor ali, uma plaquinha de isopor, se você jogar uma pedrinha na água do lago, vai formar uma onda e esse isopor ele vai subir e vai descer. Ele não desloca na horizontal. Aí você diz, professor, e por que a gente observa as coisas vindo para a horizontal? Isso é por conta do vento, não é por conta da onda. Se você tiver apenas a onda, aquele objeto que ela passa por ele, esse objeto só sobe e desce. Na horizontal, ele não anda. Ou seja, uma onda, ela não transporta matéria. Então, a onda transporta o que, professor? A onda vai transportar energia e quantidade de movimento. Então, o que é, se a onda não transporta matéria, o que ela transporta? Então, a onda vai transportar gente, a onda vai transportar energia. A primeira coisa que ela transporta é energia. E a segunda é quantidade de movimento, também chamado de momento linear. Tanto faz eu colocar quantidade de movimento ou momento linear, é a mesma coisa. Tá? Momento linear. Então, uma onda não transporta matéria, mas transporta energia e quantidade de movimento. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Agora, nós vamos observar o seguinte. Nós vamos observar a classificação de uma onda. Vamos para a classificação. Ela pode ser classificada. Então, classificação. Qual seria a classificação de uma onda? Ela pode ser classificada de várias formas. A primeira delas é quanto à natureza. Então, a primeira classificação é quanto à natureza. Quanto à natureza. Gente, quanto à natureza, uma onda ela só pode ser de dois tipos. Ou essa onda é mecânica, ou essa onda é eletromagnética, tá? Então, ou uma onda é mecânica, ou ela é eletromagnética. Então, quanto à natureza, a onda ela pode ser de dois tipos. Então, ela pode ser mecânica e ela pode ser eletromagnética. Então, quanto à natureza, gente, a onda ela só pode ser dessas duas maneiras aí. Ou ela é mecânica ou ela é eletromagnética. Exemplo de uma onda mecânica. A onda mecânica é aquela que necessita de um meio material para se propagar. Então essa aqui, ó, ela necessita de meio material. Então tem que ter um meio material. Então ela necessita de um meio material para se propagar. Então o exemplo de ondas mecânicas é onda sonora, tá? Então o som,
é uma onda mecânica, né? Então o som é uma onda mecânica, tá? Então se você tirar o ar, não vai ter som. Então o som necessita de um meio material para se propagar, beleza? Outro exemplo é ondas em cordas. Ondas em cordas. E etc. Então, ondas em cordas. Você pega uma corda, amarra ela numa árvore. Aí você pega na outra ponta e faz esse movimento. Ó. Quando você faz esse movimento, então você está fazendo ali o quê? Você está fazendo uma onda, tá, pessoal? Vamos dar mais alguns exemplos aqui, pessoal. Só um minutinho. Continuando aí, pessoal. Então, continuando aí, ó. Deixa eu só apagar aqui. Que uma besteirinha que ficou aqui, rapidinho. Só um minutinho, galera. Pessoal, aí você tem o seguinte, ó. Então, por exemplo, outros exemplos de ondas mecânicas. Onda na água, né? Onda na água do mar. Uma onda numa parede, né? Uma parede vibrando. Então, representa, quando você bate o martelo, a parede vibra. Então, devido ao impacto que você deu. Então, isso aí é uma onda. Então, você tem ondas sonoras, ondas em cordas, né? Ondas em molas. Então, são ondas que, se você tirar a corda, não vai ter onda. Se você tirar o ar, não tem som. Se você tirar a mola, não tem onda. Então, elas necessitam de um meio material para se propagar. Então, esse meio que elas se propagam são de fundamental importância. Já, pessoal, as ondas eletromagnéticas, a própria palavra já diz, eletromagnética, ou seja, elas funcionam por causa de uma partícula. Essa partícula é o elétron. Então, as ondas eletromagnéticas, por elas funcionarem através do elétron, então elas possuirão dois campos elétricos, só que um magnético e o outro elétrico. Então essas ondas, elas são formadas por um campo elétrico e por um campo magnético, tá? Então eles são formados por dois campos, um elétrico e um magnético. Ok, pessoal? Esses dois caras, eles são perpendiculares entre si. O que significa dizer que uma coisa é perpendicular à outra? Significa dizer que vai formar um ângulo de 90 graus entre eles. Beleza? Então vai formar um ângulo de 90 graus entre o campo elétrico e o campo magnético. Beleza? Aí você pode estar perguntando aí, professor, o que é campo? Beleza? Campo elétrico e campo magnético vocês vão estudar quando estiver no terceiro ano. Mas eu vou dar uma dica para vocês. O que é um campo de futebol? É uma região de influência de jogadores de futebol. Beleza? O que é uma quadra de vôlei? É uma região de influência de jogadores de vôlei. O que é uma quadra de basquete? É uma região de influência de jogadores de basquete. Então, o que é um campo elétrico? É uma região de influência de uma carga elétrica. O que é um campo magnético? É uma região de influência também de uma carga elétrica relacionada a um campo magnético. Então, essa carga, ela tanto vai gerar campo elétrico, como ela vai gerar campo magnético. Então, o exemplo dessas ondas que fazem isso é a luz visível, ou seja, vocês só estão me enxergando porque tem luz no ambiente. Eu só consigo enxergar o que está nesse ambiente por conta da luz que está batendo nos objetos e vindo até o meu olho. Então, a luz é uma onda eletromagnética, ela é formada por partículas, tá? O infravermelho, ultravioleta são ondas eletromagnéticas, micro-ondas são ondas eletromagnéticas, raio-x, raios gamas, todas elas são ondas eletromagnéticas, tá? Tudo bem, galera? Então eu vou colocar aqui, ó. Então vamos lá. Exemplo dessas ondas eletromagnéticas. Vamos dar exemplos de ondas eletromagnéticas. Nós temos micro-ondas, vou botar infravermelho aqui, infravermelho, tá? Luz visível,
luz visível. Quando a gente fala luz visível, esse infravermelho é uma luz também, só que ela é uma luz não visível, a gente não enxerga essa luz, porque o comprimento de onda dela está acima do comprimento que a gente enxerga, por isso que nós não enxergamos ela, beleza? Nós só enxergamos essa luz infravermelho se a gente pegar um controle remoto e colocar para a câmera do celular e você do outro lado você vai ver que tem uma luzinha, mas sem a câmera você não consegue enxergar essa luz. Nós temos ultravioleta. Nós temos o ultravioleta, galera. É outra onda eletromagnética. Nós temos o raio-x. E nós temos o raio gama. Então, raio gama também, e etc. Professor, além dessas ondas aqui, existe outras eletromagnéticas? Existe o Wi-Fi, certo? Existe as radiofrequência, as audiofrequência, as micro-ondas e assim sucessivamente. Então, todas elas são ondas, certo? Um laser é uma luz visível, né? Portanto, é uma onda e por aí vai. Ok, galera? Então, essas são as ondas eletromagnéticas. Essas ondas, elas não precisam de meio material para se propagar. Então, elas não necessitam de meio para se propagar. Então, elas se propagam no vácuo. Então, elas se propagam no vácuo. Ou seja, elas não necessitam de matéria, certo? Elas não necessitam de matéria para se propagar. Então, elas conseguem se propagar mesmo aonde não existe matéria, beleza? Então, se nós pegasse essa sala que eu estou aqui agora, certo? E tirasse todo o ar dessa sala, primeiro que eu não conseguiria viver, né? Porque a gente necessita do oxigênio, necessita da pressão atmosférica também para viver, né? Se você tirar todo o ar da sala, eu não vou morrer só pela falta de oxigênio. Meus braços, as veias nos meus braços, elas vão estourar por conta que não tem pressão externa, que é a pressão atmosférica. Só vai ter a pressão interna dentro dos meus vasos sanguíneos. Então, os meus vasos sanguíneos, as veias, elas irão estourar por conta da pressão interna, beleza? Mas se você conseguisse tirar todo o ar de uma sala, ele ficava sem ar, então ele ficava uma região sem matéria, ou seja, vácuo. Mas mesmo em regiões sem matéria, a luz, ela se propaga, beleza, galera? Então, ela é uma onda eletromagnética, ou seja, todas elas que eu coloquei aqui embaixo, abaixo da eletromagnética, todas elas são eletromagnéticas. Então, eu só tenho essas duas classificações aí quanto à natureza. Ou a onda é mecânica ou a onda é eletromagnética. Galera, vamos agora para a classificação quanto à direção de propagação. Vamos para uma classificação quanto à direção de propagação. Vamos lá, classificação quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação. Quanto à direção de propagação, uma onda, ela pode ser três tipos, tá? Ela pode ser, a primeira delas, ela pode ser transversal, ela pode ser uma onda transversal. Professor, o que é que significa uma onda transversal? É aquela em que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, uma onda transversal é aquela em que a direção de propagação é perpendicular à vibração. Vamos dar um exemplo? Então, ó, a direção de propagação,
Vou colocar aqui, direção e a propagação. Então, uma onda transversal é aquela que a direção... Eita, ficou um pouquinho difícil de ver aí, né? Mas dá para ver ainda. A direção de propagação, a onda transversal é aquela que a direção de propagação é perpendicular à vibração. Então, aqui está a vibração. Vibração. Professor, o que significa uma coisa perpendicular? Significa formar um ângulo de 90 graus. Então, ó, essas duas ondas, galera, aqui, elas são perpendiculares, ou seja, são ortogonais, formam um ângulo de 90 graus entre elas. Então, a direção de propagação é perpendicular à vibração. Perpendicular. Perpendicular significa formar um ângulo de 90 graus. Então, a direção de propagação é perpendicular à vibração. Então, é como se fosse assim, ó. Aqui eu tenho uma onda, ó. Então, a onda está fazendo isso aí. Então, o que está acontecendo? A onda, ela está se propagando na vertical, na horizontal, desculpa. Então, aqui, ó, é a propagação. Então, ela está se propagando na horizontal e ela está vibrando na vertical. Então, ela sobe, ela desce. Então, aqui é a região de vibração. Galera, valeu. A gente continua na próxima aula, viu? Tudo de bom para vocês e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Espero que tenham gostado. Tudo de bom e até a próxima. Eu irei passar os exercícios aí, viu, galera? Valeu, tudo de bom.